Shalom, igreja, Shalom, família bendita do Senhor. Estamos iniciando uma nova temporada aqui do canal Casa da Brasa, cujo propósito é fazer com que a sua casa seja cheia do fogo do Espírito Santo e a sua família inteira seja ativada profeticamente e que os dons do Espírito Santo desçam sobre você, sobre a sua casa, e que essa luz, essa água que vai jorrar dentro de você, de dentro para fora, esses rios de águas vivas possam inundar a sua sociedade, a sua comunidade, a sua rua, o seu bairro, e que a sua luz brilhe diante dos homens, porque essa é a vontade do Senhor, e que você dê muito fruto para agradar o Pai. Então, hoje vamos iniciar um estudo da palavra Shalom, para você entender todo o poder que há nessa palavra, para você, vamos dizer assim, já profeticamente, você retirar toda a autoridade do caos de sobre a sua casa, de sobre a sua família. Então eu quero te explicar algo aqui, compartilhar com você aquilo que eu aprendi, que eu tenho praticado na minha vida, que tem dado certo. Então, eu quero exibir essa imagem para você agora, que aparece na tela, em 1, 2, 3 e foi. Então preste atenção, as letras hebraicas, antes de terem essa forma que a gente vê hoje na escrita, elas eram pictogramas, elas eram desenhos que representavam algo. Então, por exemplo, o Aleph, né? Jesus vai falar assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Na realidade, ele está falando: eu sou o Aleph, a primeira letra do alfabeto, e o Tav, eu sou a força, o boi, né? A liderança, eu sou o cabeça, eu sou aquele que tem toda a força e todo o poder. E eu sou o Tav, a última letra que você vê lá no cantinho inferior. A marca, sinal, pacto, aliança, né? Então, ele é a força da aliança, da nova aliança. Então, para que a gente possa entender como é que funcionava essas questões aí e a importância da palavra, eu quero que você entenda exatamente o seguinte: Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e Deus fez tudo a partir da palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. E você tem todo essa autoridade e poder que foi conferida a Jesus, e Jesus nos abençoou com essa autoridade porque cremos nele e somos filhos de Deus. Então vamos para esse estudo, vamos entender aí, por exemplo, essa imagem aí que você está vendo aqui abaixo aqui, ela está dizendo o seguinte, olha só: forte e líder. Então a palavra pai significa a força da casa. Vamos entender isso melhor. Olha só, a primeira letra é o Aleph, uma imagem de um boi. Como o boi é forte, a letra também tem um significado de forte. A segunda letra, Bet, B, é a imagem da tenda ou casa onde a família reside. Tá vendo ali, ó? É um contorno de uma tenda. Quando combinadas essas letras, a palavra Ab significa a força do boi e a casa. Então, a força da casa é o pai. Então, vamos entender outra palavra também para a gente poder ir acompanhando esse raciocínio. Por exemplo, a palavra ima, mãe. Você vai ver aí que a palavra ima, mãe, né? Ela é composta por Aleph, o Men, que é essa letra do meio, e o outro Aleph, né? Então, ela tem essa pronúncia, ima. Não vamos entrar em detalhes não, mas preste atenção ali, ó. O Aleph é a força, boi, liderança, né? E o Men é a água, é o caos. O Men, por exemplo, ele tem a representação do Men, ele apresenta o número 40, né? Então 40 dias é representado pelo Men. 40 dias Jesus ficou no deserto. No 40º dia apareceu o caos, apareceu o diabo, a autoridade do inferno ali, e ele venceu aquela batalha. 40 dias choveu e acabou o caos. 40 sempre vai representar o caos, né? E a água também representa uma ligação, um início de um novo ciclo. Então vamos entender aqui. Então a palavra mãe, né? Ima. A palavra ima, ela é a força
das águas, a força. Lembra que 40 dias houve dilúvio? Ela é a força das águas. O que, que a água faz? A água gesta um novo tempo, a água gesta um novo período, a água preenche os espaços, ela não deixa, quando a água chega, ela vai desviando, ela vai contornando os obstáculos, ela vai preenchendo tudo. Então o pai é a força da casa, a mãe é aquela que dá liga na casa, que une a casa, que preenche os espaços vazios. Assim como a palavra ben, né? Vamos entender a palavra ben. A primeira letra é o bet, né? O bet. O bet é uma imagem de uma tenda ou casa, como nós já falamos. A segunda letra é o nun. Ela é a imagem de uma semente. A semente é uma nova geração de vida que vai crescer e produzir uma nova geração. Portanto, essa letra, preste atenção, ela pode significar continuidade, para continuar. Quando combinadas essas palavras, a continuidade da casa, né, ou a semente da casa, significa filho. Agora entenda o seguinte, mais uma coisa aqui, para uma observação aqui. A letra Nun, ela tem um valor numérico de 50. Lembra de Levítico 25, que fala do jubileu, que vai haver prosperidade, nunca vai acabar, e você vai perdoar os endividados, e você não vai ter falta de nada? Então, o Nun é o 50, é o jubileu, é uma paz completa, entendeu? O Nun é uma semente. Uma semente contém uma árvore contém frutos, cada fruto contém inúmeras sementes, cada uma dessas sementes contém mais uma árvore que contém inúmeros frutos e inúmeras sementes, ou seja, prosperidade infinita, falta de nada. O nosso Deus criou o universo de uma forma que nunca vai faltar nada para nós, sempre teremos abastança e prosperidade. Essa é a configuração do universo. Então já aprendemos o significado da letra, da palavra Abba, da palavra Ima e da palavra Ben. Ben é o quê? É a semente da casa, ou seja, o filho. Lembra da palavra Benjamim, o filho da mão direita, né? Quando Jacó abençoa seu filho com Raquel. Então vamos lá, vamos entender mais coisas agora, vamos diretamente para a palavra Shalom. Então a palavra Shalom, ela é uma palavra hebraica, ela significa completude, saúde, bem-estar, paz, totalidade, segurança, sossego, tranquilidade, contentamento, né? Com Deus, especialmente no relacionamento proveniente da aliança, a Berit, né? Que é a nossa aliança com Deus. Então vamos agora nos aprofundar nas letras da palavra Shalom para você ter essa compreensão. Então, eu recomendo que você tenha uma Bíblia em hebraico, a Bíblia The Word, que é a que eu uso. Quando você coloca o seu mouse em cima da palavra paz ali, ela vai aparecer exatamente o que está aí, olha lá, Shalom ou Shalom, completo, saúde, paz, bem-estar, como nós acabamos de ler. Então, para você ter acesso a essa Bíblia, você pode assistir ao vídeo que está aqui na descrição do canal. Você entra ali, clica, você vai assistir o vídeo, você vai baixar para o seu computador, você vai estudar através desse aplicativo que contém hebraico e grego, e você vai aprender nesse vídeo a manusear essa Bíblia. Mas esse é outro estudo que você vai assistir nesse outro vídeo que está aqui embaixo. Depois não se esquece de voltar lá e assistir. Então vamos lá. Por exemplo, Shalom, ela também existe em grego, que seria a palavra Salomé. Só a título de curiosidade, não vamos entrar nesse assunto. Então vamos lá. A palavra Shalom, ela começa com a letra Shin, que é essa letra que você está vendo aqui ao redor, aqui a descrição. Então a letra Shin, ela é como se ela fosse o desenho de um garfo, aquele garfo de colheita, assim, ó, com 3 dentes que você pega, enfia e usa para ceifar o trigo, né? Para você juntar os feixes de trigo no celeiro. Então significa comer, destruir, porque também representam dentes, né? Então é comer, consumir, destruir, fazer a colheita. Então Shalom começa com essa letra, Shin. Então preste atenção, Shalom começa com uma destruição, uma colheita, né? Consumindo.
destruindo, né? Aí a próxima letra é o Lamed. O Lamed, você vai ver que a pictografia do Lamed é uma vara, é um cajado curvo, né? E a vara sempre vai representar profeticamente autoridade, poder, o cajado, a vara do pastor, aquilo que serve para conduzir e dar direção. Então, vamos lá, já temos duas letras, o Shin, a destruição, e o Lamed, a autoridade. Vamos para a próxima letra, o Vav, que é o gancho, um prego, adicionar, fazer a ligação, manter de pé, é o gancho que mantém a rede, a lona da tenda esticada, significa adicionar, tem um valor de 6 essa letra, mas vamos lá, vamos prestar atenção agora. Então aqui nós já temos Shin, destruir, Lamed, a autoridade daquele que sustenta, né? Sustenta, esse Vav é o gancho, é a sustentação. E a próxima letra é o Men, que a gente aprendeu na palavra Ima, né? Então, representa a água, o caos, o valor numérico de 40. Lembra do que a gente falou no início do vídeo? Então, preste atenção. Shalom, ele vai representar o quê? A destruição da autoridade daquele que sustenta o caos. Então, onde há Shalom, o diabo não tem lugar. Se a tua casa tem Shalom, a feitiçaria não te alcança. Não existe maldição sobre uma casa que existe a presença de Deus. Numa casa onde tem o sangue pintado na porta, não tem espaço para o anjo da morte, o destruidor, entrar. Então, vamos entender quem é o rei da paz, quem é o Shalom, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre seus ombros. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Príncipe do Shalom, príncipe Shalom, ele que é o nosso rei, ele que nos governa, ele que é a autoridade, ele que é aquele que tem toda a autoridade, porque a ele foi conferida, ele venceu a morte, ele foi crucificado, ele ressuscitou, ele foi ao inferno, tomou as chaves do inferno, ou seja, ele tem autoridade sobre qualquer cadeia, ele destrói qualquer ferrolho, ele arrebenta qualquer porta, ele abre qualquer cadeado, qualquer fechadura, não tem nada que impeça o agir do Senhor. Lembre-se que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então você pode entrar na autoridade de Jesus com o pé na porta, a autoridade de Jesus, o príncipe da paz, e arrancar toda a autoridade do inferno. Então profetize sobre a sua família, que tua casa seja um Shalem, um lugar de paz. Olha lá, ó. Jerusalém. Então, Melquisedeque era rei de Salém, lembra que está escrito na Bíblia? Então, ele era um rei de um lugar chamado paz. Então, que a paz reine na sua casa, que você seja rei sobre a sua casa, que você lembre que Jesus, né, ele é rei de reis e senhor de senhores. Ele é sacerdote de sacerdotes. Então, ele é rei daqueles que reinam e governam a sua casa. Ele é rei de reis e senhor de senhores, aqueles que têm senhorio sobre a sua casa. Então não permita que o caos entre na sua casa. Então governe a sua casa. Então tudo que eu desejo a você hoje é Shalom. Shalom, que você entenda o poder da palavra Shalom, o poder da paz, o poder que há em Cristo e autoridade. Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Pai, nós invocamos o Teu nome. Nós sempre estamos na Sua presença. Não há lugar onde estejamos que o Senhor não nos contemple, a não ser que estejamos no mal, porque os Seus olhos não contemplam o mal. Então livrai-nos do mal, Pai. Que a Tua presença seja manifesta e mais intensa nesse momento, tangível, perceptível.
E nós cremos no teu poder, então manifesta o teu poder na vida do meu irmão, da minha irmã, desse sacerdote, dessa sacerdotisa familiar que está assistindo o vídeo nesse exato momento, Pai. Abençoa pela tua bondade e misericórdia. E que no nome de Jesus nós profetizamos que o sangue dele, o sangue do Cordeiro está passado sobre as nossas cabeças, está passado sobre as portas da nossa casa, sobre os umbrais. O sangue da aliança foi derramado. E dentro das nossas casas não há lugar. Está eliminada a autoridade do caos. Na nossa casa há shalom. Na nossa casa há a paz que excede todo entendimento, que provém do Senhor. Nós pedimos agora, Pai, que o Senhor, com o teu sangue, venha nos blindar e colocar um campo de força sobre nós. Fira o inimigo de cegueira quando nós estivermos passando, como o Senhor fez quando Paulo estava tentando pregar o evangelho e feriu o inimigo, o anticristo, aquele que era contrário à pregação, com cegueira. Faça também isso, Pai, como o Senhor fez em Sodoma e Gomorra, que feriu aqueles filhos de Belial que cercaram a casa de Ló com cegueira, aqueles anjos que feriram todos com cegueira para que Ló saísse em paz com a sua família, debaixo de invisibilidade. Então, Pai, que o Senhor abençoe com invisibilidade o meu irmão, a minha irmã, esses sacerdotes que a partir de agora caminham ombro a ombro conosco, Pai. Abençoe a casa deles, Senhor. Abençoe os filhos dele. Nós decretamos, através do poder da palavra, na autoridade do nome do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e nosso Senhor, nosso Salvador, nós declaramos que o inimigo não tem autoridade para entrar na nossa casa, para ver os nossos filhos e filhas, a nossa descendência, genros, noras, a nossa família, toda a nossa descendência, coberta pela invisibilidade do sangue de Jesus, Pai. Nós pedimos que o Senhor cubra e proteja a nossa família e nos abençoe, não pelo nosso merecimento, mas por Tua graça, Pai. Então que o Senhor derrame o shalom, a sabedoria e a paz. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha encher a casa desse irmão e dessa irmã que estão assistindo esse vídeo com o teu fogo, com o teu poder, com o fogo do Espírito Santo. Que a casa dele seja uma casa cheia do fogo do Espírito Santo e que dele saiam rios de águas vivas, Pai, rios de águas vivas, que brote uma fonte eterna, como o Senhor nos prometeu, Pai. Usando a Tua palavra, nós profetizamos o shalom, um rio de águas vivas e um fogo, Pai, o fogo do Espírito Santo se manifestando nessa casa, para que haja luz e essa luz brilhe perante os homens e ilumine, que essa luz seja colocada no alto e não no baixo. Então, tire esse irmão debaixo da mesa, tire o alqueire que está sobre... Tire o alqueire que está cobrindo esse candeeiro, Pai, e coloque ele em local de visibilidade, para que brilhe a vossa luz diante dos homens. Levanta e resplandece. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida e o shalom sobre você. Que seja destruída toda a autoridade daquele que dá sustentação ao caos. Deus abençoe a sua vida como pai, Deus abençoe a sua vida como mãe, como família, como filho, que você seja bênção, que o shalom esteja sobre você. E não se esqueça, vou deixar aqui no canto o vídeo para você aprender a mexer na Bíblia The Word, baixar para você aprender esse tipo de coisa e praticar na sua casa. Então, Deus abençoe você. Vou deixar um outro vídeo aqui embaixo também para você estudar mais coisas em hebraico. Deus te abençoe. Até a próxima.